Prezados condôminos, tudo bem, queridos? Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Bom, seguem alguns recados, umas orientações e umas solicitações sobre alguns assuntos que a gente quer conversar com vocês, informalmente, sem preocupações, tá? Primeiro de tudo, internet. Nós estamos há quase um ano tendo problemas sérios com o nosso fornecedor de internet, que não está conseguindo solucionar. E após muitas visitas técnicas e incomodações, decidimos deixá-los livres para contratar sua própria internet, independente da rede geral. Se alguma der certo, nos avise, ok? Segundo assunto, seu lixo. O lixo limpo, né? O lixo seco, reciclável, metal, vidro, plástico, enfim, ele pode continuar sendo depositado por vocês nos galões azuis no centro do pátio. Já o lixo comum deve ser depositado por você na lixeira lá fora, devidamente ensacado, fechado, né? São duas portas verdes que tem à direita do nosso portão principal. O portão que sai de carro, né, para a rua. Quanto às cascas de frutas, sem as sementes, elas podem ser depositadas diretamente na nossa compostagem, que fica ao lado da hortinha orgânica, que vocês também podem usufruir, tá bom? A hortinha é nossa. Então, depois de botar as cascas ali, procure cobri-las com terra ou com folhas secas, para que ela não fique atraindo insetos, tá bom? Galpão é o terceiro assunto. Nós ficamos muito felizes quando vemos que os condôminos estão usando a nossa infraestrutura. Gostaríamos de combinar algumas coisinhas. Sempre que sair, verifique alguns detalhes, tipo as janelas, se elas estão trancadas, as portas, se estão encostadas, as luzes apagadas, aí cadeiras, mesas, pallets, almofadas, se estão organizadinhos, se os brinquedos das crianças foram guardados de volta no baú e no balaio deles, tá bom? Mesas de jogos de tabuleiro, se ficou pronto para os próximos jogadores que vão chegando, para poder utilizar como você utilizou todas as nossas amenidades no galpão. O quarto assunto seria um parquinho. Sempre que estiver passeando por ali, passando, a gente vai pedir para você averiguar se o portãozinho de madeira está fechado, a fim de evitar que animais, cachorros, né, adentrem aquele recinto ali e sujem aquela areinha que está sempre limpa para as crianças, para uso das crianças, tá? Então, outro assunto, salão de eventos. Aquele espaço para nós, ele é muito especial. E diferente do galpão de jogos, aquele espaço é usado para leitura, para meditação, para yoga, para trabalhos corporais ou até para trabalhos online, né? Home office. E é uma área cultural, então serve como um refúgio para os dias frios, chuvosos, com vento forte. Então, sempre que você for utilizar para fazer a sua prática corporal, o seu trabalho, seus estudos, enfim, observe o ambiente como ele está quando você chegar. E cuide para harmonizar ele para que você consiga utilizá-lo da melhor forma possível. E antes de sair, cuide para ver se está deixando ele direitinho, arrumadinho para a próxima pessoa que for estudar lá dentro, meditar lá dentro. Se ele está limpinho, está organizado, para o outro poder usufruir tão bem quanto você usufruiu. Vamos combinar assim? Então tá, pátio, essa grande área, né? Nós vamos convidar vocês a fazer dessa ampla área arborizada o nosso quintal coletivo, onde cada um de nós pode colaborar com a aparência dele, com a conservação dele. Então, você tem já a nossa prévia autorização para alinhar móveis, seja nos decks ou na brita, recolher algum lixo caído, folhas, até se está na frente do seu chalé, incomodando, e até um cocôzinho que por desventura encontrem no seu caminho. Apesar de nós fazermos a coleta, né, a ronda do cocô todos os dias, nós somos pet friendly, e então às vezes acontece de um cocôzinho, né, ter sido feito ainda há pouco ou tá no seu caminho e a gente não ter visto para recolher, tá? Mas eu, Rovani, recolho, o nosso funcionário recolhe, o nosso colaborador tá recolhendo todos os dias. Às vezes escapa, tá, gente? Então a gente tem aqueles saquinhos do lado lá na frente do barquinho pirata, da ducha aqui na frente, tem uma lixeira verde grudada numa árvore e ela é própria para cocô de cachorro,
tá? Então tem os saquinhos biodegradáveis, são saquinhos pequenininhos, a gente põe a mão nele como se fosse uma luva para catar o cocôzinho, ou pega com uma pá mesmo, bota dentro de um saco de plástico o que tiver na mão, enfim, e amarra e joga dentro daquela lixeirinha verde que tá grudada na árvore. É só para isso que ele é. Se puder usar os saquinhos verdes que estão lá, junto com a lixeira, eles são biodegradáveis, são próprios para isso, tá bom? Então a gente fica imensamente grata dessa parceria, dessa empreitada com vocês junto conosco, tá bom? 7º assunto, os portões. Ao entrar e ao sair, imediatamente nós pedimos que feche os portões utilizados, tá? Porque nós temos crianças, nós temos animais circulando, eles precisam estar em segurança. E portão aberto não significa segurança, né? Não só por roubo, por assalto, por adentrar alguém desconhecido, mas um cachorro fugiu, ou entrou um cachorro de rua, daí é atacado, ou ataca uma criança, ou é atacado pelos nossos cães de guarda. Então, tudo isso a gente consegue evitar se a gente deixar sempre, nem um minuto, nem um segundo o portão aberto, tá bom? Veículos, a velocidade máxima de qualquer veículo aqui, seja seu ou do seu visitante, da sua visita, do seu parente, é de 10 km por hora. Justamente porque temos animais, temos crianças, então a gente tem que evitar qualquer chance de dar um acidente, um atropelamento, um sinistro qualquer, tá bom? Combinado, né? Avisa suas visitas, porque às vezes o pessoal chega empolgado, tô na praia, vrum, 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 e começa, né, a querer andar de moto em velocidade um pouquinho mais alta aqui dentro, ou de carro até, tá bom? Então vamos evitar isso. Uma vez a gente até pediu para uma hóspede, uma inquilina se retirar, porque ela tinha alugado o último chalé lá e ela fazia desse trajeto do portão até o chalé dela uma pistazinha de corrida. Então a gente teve que, né, a gente foi obrigada a pedir para ela se ausentar e procurar um outro condomínio que ela pudesse fazer isso, porque aqui não dava, tá bom? Som alto, né? Apesar de nós não conseguirmos impedir que pessoas de fora e que vizinhos externos não façam barulho, nós somos muito, muito gratos por não termos esse tipo de problema dentro e por ter pessoas tão, né, moradores tão queridos, tão educados, tão conscientes, com as suas famílias, que zelam pela harmonia e pelo bem-estar de todos. Para isso a gente quer agradecer, dizer que a gente adora conviver com vocês e que vocês são sempre muito bem-vindos cada vez que quiserem conversar conosco sobre qualquer assunto que estejam precisando. Não deixem para lá, tá? Chega perto de mim, do meu pai, da minha filha e converse abertamente, tá bom, gente? Aquele abraço, é um prazer estar aqui trabalhando com vocês. Tchau, tchau, nesse paraíso, né?